Boas tardes, boas noites. Dando continuidade na leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, estamos terminando o capítulo sobre a Grécia Antiga, né? Em que se destaca a figura de Sócrates, e tomamos a liberdade de, na última reunião, lermos o mito da caverna, né, de Platão, que na verdade Platão escreveu o que Sócrates pensava, em que é uma base para nos demonstrar que os nossos sentidos externos, né, audição, tato, visão, eles são precários para que a gente possa atingir o mundo do bem, né? Que o mundo do bem aqui há um paralelismo com o mundo espiritual. Isso está publicado no grupo aí, o texto e a leitura, né? E foi uma forma de demonstrar que a vida de Sócrates é a aplicação do mito da caverna, tanto que ele justifica as ações humanas aqui na sociedade, que fica vivendo só das projeções, das sombras nas paredes do que vem a ser a interpretação da vida. E com isso, ele, né, como lemos também, ele foi condenado à morte por ser ímpio, não acreditar nos deuses e perverter os jovens, né? Quando na verdade representava uma ameaça para a situação governante da época, né? Com essas ideias renovadoras. E essas ideias tão renovadoras e que poderiam já, como a gente tem na doutrina, né? Ele antecipa-se aos ensinamentos de Jesus, né? E que ele foi condenado pela sociedade grega, não é só um ou outro, né? Mas é o grupo todo, né? A sociedade toda. Então, o capítulo que abrimos hoje do livro, mantida a sequência, é a aprovação coletiva da Grécia. E vamos nos ater aqui ao que Emmanuel coloca. A condenação de Sócrates foi uma das causas transcendentes de dolorosas e amargas provações coletivas para todos os espíritos que participaram dela, na medida justa das responsabilidades pessoais entre si. Então, aqui o conceito de prova coletiva é ajustado, né? É aprimorado por Emmanuel. Todos nós somos responsáveis, cada um no seu quinhão, pelas decisões que o grupo toma, né? E isso acarreta correções futuras de forma individual e coletiva, não é só ou coletiva, é individual, né? Cada um responde pelos atos propriamente ditos, e coletiva, né? Como é que as nossas opiniões compõem o corpo das decisões, né? Continua Emmanuel. E é em razão disso que, mais tarde, vemos o povo nobre e culto de Atenas fornecendo escravos valorosos e sábios aos espíritos agressivos e enérgicos de Roma. Eles iam nas galeras suntuosas, humilhados e oprimidos, sem embargo das suas elevadas noções da vida, do amor, da liberdade e da justiça. É verdade que iam instaurar um novo período de progresso espiritual para as coletividades romanas, com os seus luminosos ensinamentos. Mas o processo evolutivo poderia ladear outros caminhos, longe do morticínio e da escravidão. Todavia, sobre a fronte de muitos gregos ilustres, pairava o sanguinolento labeu daquela injusta condenação. Labeu ignominioso que a Grécia deveria lavar com as lágrimas dolorosas da compulsão e do cativeiro. Veja, o fato de sacrificarem, de condenarem Sócrates, né? Isso reflete sobre todo o povo, né? Não vou nem falar de país, de todo o povo grego, né? Porque eles estavam lidando com informações divinas,
né? Não é um Moisés que traz os 10 mandamentos, mas é um Sócrates que anuncia verdades que Jesus iria consolidar, né? E isso refletiu sobre todo aquele grupo, independente das suas capacidades intelectivas e culturais. Tanto que, quando se fala em mitologia, né, tem a mitologia grega e a mitologia romana, mas elas são muito semelhantes, né? Os romanos, eles apenas mudaram os nomes dos deuses, mas mantiveram a prática, entre outras coisas, né? Isso tudo é herança desses gregos que acabaram se tornando cativos por um período de Roma. E agora nós vamos entrar no povo romano, né? Não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas na Grécia, né, ela justifica o pensamento filosófico atual. Já Roma é a base para uma nação administrativa, né, coletiva, de interesses mais práticos, mais pragmáticos, né? Então vamos lá, Roma. O povo etrusco. Reconhecendo as dedicações ao trabalho por parte de todos os espíritos que se haviam localizado na Itália primitiva, então dividida em duas partes importantes que eram a Gália Cisalpina e a Magna Grécia, em duas regiões. Ao norte e ao sul da península, os prepostos e auxiliares de Jesus projetam a fundação de Roma, que se ergueu rapidamente, coroada de lendas numerosas, para desempenhar tão grande papel na evolução do mundo. A esse tempo, o Vale do Pó, nessa região, era habitada pelos etruscos, que se haviam humilhados pelas constantes invasões dos gauleses. De todos os elementos que formaram os ascendentes da Itália moderna, eram eles dos mais esforçados, operosos e inteligentes. Nas regiões da Toscana, possuíam largas indústrias de metais, marinha notável, destacado progresso no amanho da terra e, sobretudo, sentimentos evolvidos que os faziam diferentes das coletividades mais próximas. Acreditavam na sobrevivência e ofereciam sacrifício às almas dos mortos, venerando os deuses cujas disposições em cada dia presumiam conhecer através dos fenômenos comuns da natureza. Atormentados e desgostosos em face das lutas reiteradas com os gauleses, os etruscos decidiram tentar vida nova e, guiados indiretamente pelos mensageiros do invisível, grande parte resolveu fixar-se na Roma do porvir, que então nada mais era que um agrupamento de cabanas humildes e desprotegidas. Vocês vão reparar que Emmanuel bate bastante na questão dos etruscos, né? Porque a fundação de Roma, ela é, como também ele colocou, carregada de lendas, né? De histórias, algumas até a gente vai poder comentar. Mas a história oficial, poderíamos assim dizer, da fundação de Roma, ela se destaca em personagens, deixando até quase que em plano secundário a ideia dos etruscos, né? E Emmanuel não, ele faz o caminho inverso, ele até comenta isso aqui, né? Então, continuando aqui, interessante que a invasão dos gauleses, né, era Asterix, Obelix, esses personagens de histórias em quadrinhos aí que representam os gauleses, né, que eram se vangloriavam de não terem sido invadidos nem por Roma. Roma não teria conquistado a aldeia dos gauleses, né, a região dos gauleses. Primórdios de Roma. Defendida naturalmente pelo adensamento constante de população, a cidade mergulhou as suas origens numa corrente profunda de histórias interessantes e maravilhosas, onde as figuras de Enéas, de Réia Sílvia e de Remo e Rômulo assumiram um papel saliente e singularíssimo. Então veja, aqui tem a mitologia. Enéas, ele foi
era um troiano, a Troia foi invadida pelos gregos, queimada pelos gregos, e aí ele partiu numa odisseia, numa viagem, para fundar uma outra cidade, né? E passando por várias regiões, não é a finalidade da nossa reunião aqui falar sobre isso, mas vocês encontram na internet aí todas as histórias, né? Ele acaba chegando nessa região. Enéas é uma figura muito importante como ponto de partida para a fundação de Roma, né? Que depois ele tem também seus descendentes, né? Réia Sílvia é a mãe de Remo e Rômulo, né? Aquele que a lenda diz que foram amamentados pela loba, né? Mas na verdade era ela com medo, né? O tio com medo de que ela pudesse ter mais filhos, né? Ele quase que colocou-a numa redoma, né? E redoma figurada, né? E mesmo assim ela foi liberta pelo Rômulo, né? E deu prosseguimento à dinastia que fundou Roma, né? É uma dinastia relativamente curta, depois vem outros, né? Mas, enfim, é toda uma mitologia, né? Permeada provavelmente de fatos reais, mas que fica difícil identificar sem uma explicação do outro lado, como Emmanuel está dando, do que efetivamente aconteceu. Então, continua Emmanuel. A verdade, porém, vejam, né? A verdade, porém, é que os etruscos, em grande maioria, edificaram as primeiras organizações da cidade, fundando escolas de trabalho, transportando para aí as experiências mais valiosas dos outros povos, criando uma nova terra com seu esforço energético e decidido. Lá, encontraram eles as tribos latinas, algumas já existentes, próximas, né? Ramesses, Titienses e Lúceres, congregadas para a edificação comum, das quais assumiram a direção por largos anos, construindo os alicerces das realizações futuras. Quando Rômulo chegou, aquela figura que a gente falou lá da Réia Sílvia, né? Chegou, seus olhos já contemplaram uma cidade próspera e trabalhadora, onde fez valer a sua enérgica inteligência. Mas não faltou à posteridade o gosto de tecer-lhe uma coroa lendária e fantasiosa, chegando-se a afirmar que a sua figura fora arrebatada no carro dos deuses com destino ao céu. Influências decisivas. Desnecessária seria a autópsia da história nos seus pontos mais divulgados e conhecidos, quando nosso único propósito é esclarecer o entendimento do leitor quanto à direção do planeta que se conserva de fato no mundo espiritual, de onde o Cristo vela incessantemente pelo orbe e pelos seus destinos. Todavia, para fundamentar nossa asserção acerca das influências etruscas nos primórdios de Roma, somos levados a recordar a figura de Tarquínio Prisco, filho da Etrúria, etrusco, que trouxe à cidade grandes reformas e inúmeras inovações em todos os departamentos da sua consolidação e do seu progresso, lembrando entre as suas muitas renovações a construção da Cloaca Máxima e do Capitólio. Seu sucessor, Sérvio Túlio, que era seu filho, era igualmente da sua família. Este dividiu todo o povo da cidade em classes e centúrias, segundo as possibilidades financeiras de cada um, desgostando os patrícios, a esse tempo já organizados, em virtude dessa reforma apresentar-se dentro de características liberais, não obstante as suas finalidades militares. Interessante que Tarquínio Prisco, né, ele veio da Etrusca, e também por uma questão de disputa local, ele acabou saindo de lá buscando um outro ponto. Chegando em Roma,
Ele, que já era um rico comerciante pelas transações que ele praticava entre Corinto e outras cidades, ele convenceu à época que ele fosse eleito rei no lugar do rei que acabara de ser morto e cujos filhos eram adolescentes. E ele convenceu e assim foi eleito, né, o quarto ou quinto rei de Roma. Em seguida, a esposa dele, muito inteligente também, logo que ele implanta todas essas reformas, também ele morre. E aí há um movimento para que os antigos adolescentes do filho pré-morto lá assumissem, mas a esposa dele, numa manobra inteligente, conseguiu fazer valer que seu filho continuasse o reinado, fosse o rei seguinte de Roma, que é Sérvio Túlio. Só para vocês terem uma ideia, a cloaca máxima, o nome é esse mesmo, porque é o esgoto, né? Ele conseguiu, já prevendo numa cidade daquele tamanho e naquela época, fazer uma rede de esgotos que existe até hoje, para a gente poder perceber que eram pessoas, eram espíritos com iniciativas sempre de trabalho, progresso, não era simplesmente uma questão militar, né? Alguns sim, uns mais, outros menos, mas como destaca Emmanuel, né? Tudo que a gente faz é impulsionado pela espiritualidade. Os nossos projetos, as nossas ideias, o que achamos que é nosso, na verdade, estamos respondendo a inspirações dos espíritos que nos conduzem ao progresso, né? Para o desenvolvimento material e, com isso, o desenvolvimento intelectual, para atingirmos a compreensão moral. Então, apesar das concorrências, das disputas, todas esses nossos sonhos nem nossos são, né? Eles são induzidos para que a gente melhore, né? Para que a gente cresça, né? Portanto, é aquela história, né? Nós não somos nem senhores do próprio corpo, isso tudo pertence a Deus. Estamos compondo a obra de Deus, somos operadores, nós estamos materializando através das próprias mãos aquilo que Deus projetou para nós. Continuando. Onde, porém, mais se evidenciam as influências etruscas nas organizações romanas é justamente na alma popular, devotada aos gênios, aos deuses e às superstições de toda espécie, que seriam multiplicadas em seus contatos com a Grécia. Cada família, como cada lar, possuía o seu gênio invisível e amigo, e, na sociedade, alastravam-se as comunidades religiosas, culminando no Colégio dos Pontífices, cuja fundação remonta ao passado longínquo da cidade. Esse colégio foi depois substituído pelo Pontífice Máximo, chefe supremo das correntes religiosas, do qual os bispos romanos iam extrair mais tarde o Vaticano e o Papado dos tempos modernos. Então veja, o viés de Emmanuel em demonstrar a importância dos etruscos é quase como uma reparação nas versões históricas, né? É porque eles trazem esse conceito da espiritualidade, de cultuar em cada lar uma figura de entre aspas, de um Deus, como ele mesmo coloca, né? De um gênio invisível e amigo, né? E esse sentimento, ele se converge na criação desse colégio dos pontífices, né? Nós estamos falando aqui de 700, 600, 500 anos antes de Cristo, né? Para que depois, com a vinda do Cristo, né, 500 anos depois, surgem os cristãos primitivos, que a partir daí se dividem em dois, né? Basicamente, os cristãos que se isolam nas montanhas e aqueles que continuam na cidade, e esses que continuam na cidade já têm um histórico desse colégio
para criar a Igreja de Roma, né? E a Igreja de Roma, ela é a base do Vaticano e da figura do Papa, né? E para finalizarmos a nossa reunião de hoje, esse último parágrafo. Os romanos, ao contrário dos atenienses, não procuravam muitas indagações transcendentes em matéria religiosa ou filosófica, atendendo somente aos problemas do culto externo, sem muitas argumentações com a lógica, e foi por isso que, com a evolução da cidade, o panteão, seu templo mais aristocrático, chegou a possuir mais de 30 deuses, né? Então, a figura dos deuses aí, responsáveis por cada atividade humana, né? Como ele colocou, se vocês assistirem os filmes de época, né? Em alguns vocês vão encontrar esse culto familiar, a oferenda para que aquele Deus que é seu protetor possa te favorecer, e que se de alguma forma houve algum fracasso é porque você não fez aquilo que o Deus dele queria, e assim sucessivamente. Toda essa mística, né, ela estava presente na Roma Antiga. Um outro destaque é que nos cemitérios romanos, né, isso já no século I, século II depois de Cristo, o que se encontram nas lápides, né, não são figuras que se reportem à vida após a morte, não. Ao contrário, são o que se encena ali na pedra são realizações no mundo, na terra, né? E não esse vínculo com a espiritualidade ou com a vida após a morte. Estourou o nosso tempo, na semana que vem continuamos. Prazer em revê-los e até a próxima oportunidade. Nossos cumprimentos a todos. Trouxemos para tema de hoje a coragem da fé, mencionada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. E iniciaremos com dizeres de Mateus no capítulo 10. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante das pessoas, também o reconhecerei e o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante das pessoas, igualmente o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. A coragem de opinião sempre foi estimada entre as pessoas, pois há mérito em enfrentar perigos, perseguições, contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõem, quase sempre, aqueles que não temem proclamar abertamente ideias que não são de todos. Aqui, como em tudo, o mérito é proporcional às circunstâncias e à importância do resultado. Sempre há fraqueza em recuar diante das consequências de opinião ou renegá-las. Há casos que isso constitui extrema covardia, equiparado a fugir no momento de combate. Jesus combate essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, esclarecendo que, se alguém se envergonhar de suas palavras, ele, igualmente, lhe renegará quem o renegou, e que aquele que o confessar diante das pessoas, ele, Jesus, o reconhecerá perante seu Pai que está nos céus. E, em outros termos, os que temerem se confessar discípulos da verdade
são indignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão os benefícios da sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmos, ocultando-a com medo de que lhes traga prejuízo neste mundo. Enquanto que, depositando a verdade acima dos seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente trabalham pelo seu futuro e pelo dos outros ao mesmo tempo. Assim será com os adeptos do Espiritismo, porque a doutrina que professam nada mais é do que o desenvolvimento e aplicação da doutrina do Evangelho. É a eles também que se endereçam as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza, conforme nos ensina o Evangelho. Se, então, em sua previdente sabedoria, a providência divina só gradualmente revela as verdades, sempre as torna evidente à proporção que a humanidade está madura para recebê-las, mantendo-as reservadas e não sobre o alqueire. Todavia, as pessoas que a adquirem, escondendo-nas quase sempre do povo com o objetivo de dominá-lo, são esses que, verdadeiramente, depositam a luz debaixo do alqueire, segundo o Evangelho. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Eis que além túmulo, que suponhais nada o fosse, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Vemos em João, no capítulo 14, versículos de 15 a 26, os seguintes dizeres: Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que ficai eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não o conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Ele veio relembrar o que o Cristo disse e que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido, conforme no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Relendo em outras páginas do próprio Evangelho, vemos o seguinte: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir,
fé que acarreta enormes consequências sobre a moralidade dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais está em estado estarrecedor. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para uma libertação, pelo qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurados e de paz, sabendo, temporária e não definitiva, a sua estada no lugar onde se encontra. Menos atenção ele presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira àquela muito de seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma ter certeza quanto ao porvir. Dá tudo ao presente, nenhum bem divisando mais de precioso do que os que está na terra. Torna-se qual a criança que nada mais vê além de seus brinquedos e que não há o que faça para conseguir uns únicos bens que lhes figurem reais. A perda do menor deles lhes ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que lhes transformam a existência numa perene angústia, afligindo-se ele, desse modo, a si mesmo, verdadeira tortura de todos os instantes, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que lhe rodeia. O mal que o atinja, como o bem que lhe toque, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos. Suba ele, portanto, a uma montanha, e logo, bem pequenos, lhe parecerão os homens e as coisas. É o que sucede ao que encare a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos, como formigas, sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras, há tantas canseiras que se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia: tudo na terra periclitaria, porquanto ninguém mais se iria ocupar com as coisas terrenas.
Não, o homem instintivamente procura o seu bem-estar. E embora certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí e o melhor e o menos mal que lhe seja possível fazer. Ninguém há que, dando com o espinho debaixo de sua mão, não a retire, para, se não a picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto, por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência que para tal fim o pôs na terra. Simplesmente aquele que se preocupa com o futuro não liga o presente mais do que relativa importância e facilmente se consola com seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos, condena sim o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Contra tais abusos é que se dizem essas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. O Espiritismo dilata o pensamento que lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha, que o concentra só na vida atual, o ser humano, que faz do instante que vivemos na Terra, único e frágil, eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta, assim, uma base, uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, por ocasião do nascimento de cada corpo, torna estranhos uns aos outros todos os seres. Todo esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não o teriam podido compreender, motivo porque ele, Jesus, reservou para outros tempos o fazê-lo conhecido. Desejando a todos uma ótima semana, com muita paz, encerramos sobre o tema de hoje.